Boa noite a todos. Câmara Municipal Santa Cruz do Rio Pardo, vereador José Carlos Nascimento Camarinha. 15ª sessão ordinária realizada em 17/8/2020. A chamada dos senhores vereadores. Cristiano de Miranda. Presente. Cristiano Neves, presente. Edivaldo Donizete Godoy. Presente. João Marcelo Silveira Santos. Presente. Joel de Araújo. Presente. Lourival Pereira Heitor. Presente. Luciano Aparecido Severo. Presente. Luiz Antônio Tavares. Presente. Marco Antônio Valantieri. Presente. Maura Soares Romualdo Macerinha. Presente. Milton de Lima. Presente. Murilo Costa Sala. Presente. Paulo Edson Pinhata. Presente. Havendo norma regimental sobre a proteção de Deus nosso Senhor, iniciamos os nossos trabalhos. Eu declaro instalada a sessão. Convido o vereador Lourival Pereira Heitor para ler um texto da Bíblia Sagrada. Todos em pé, por favor. Disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Palavra do Senhor. Iniciamos a fase do expediente. Votação da ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 3 de agosto de 2020. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Leitura e encaminhamento de atos de comunicações da mesa e da presidência. Leitura da resposta ao requerimento de autoria do vereador João Marcelo Silveira Santos. Requer informações sobre imagens de câmera 12 de edilidade. Em resposta ao requerimento protocolado pelo vereador João Marcelo Silveira Santos, a presidência desta Casa de Leis informa que o compartilhamento e a divulgação das imagens arquivadas no sistema de monitoramento da Câmara Municipal, sem qualquer relação com a administração, a justiça e a manutenção da ordem pública, é meramente para fins politiqueiros, eleitorais, injuriosos e difamatórios, fugindo da própria finalidade de existências das referidas câmeras de segurança, estão expressamente proibidas por esse presidente nos termos do artigo 20 do Código Civil. Dessa forma, as imagens do sistema de monitoramento são única e exclusivamente utilizadas para garantir a segurança de todo o recinto da Câmara Municipal e não para fins eleitoreiros, fofocas e bisbilhotices. Nesse sentido, como houve esta utilização ilegal e em resposta ao requerimento apresentado pelo vereador João Marcelo Silveira Santos, datado de 31 de julho do corrente, esta presidência resolve e determina o seguinte: não há absolutamente nenhum fato grave em desfavor do presidente que justifique a abertura de eventual procedimento conforme solicitado no requerimento. Aliás, não é cabível sindicância contra o presidente, como bem sabe o nobre vereador que é advogado. Sindicância é uma diligência exclusiva contra servidor público, não cabendo na seara dos agentes políticos. Quanto à falta de gravação nos DVDs da câmera 12, informo que a empresa Service, responsável pelo monitoramento do prédio, informou, após consulta desta presidência, que a gravação do DVD foi feita de maneira equivocada em outra pasta. Referidas imagens, todavia, já foram entregues após nova remessa. Tais explicações estão armazenadas no aplicativo de conversas do assessor parlamentar Victor Mariano. Ante todos os fatos mencionados, com agravantes de utilização de imagens para fins politiqueiros ou de propaganda eleitoral antecipada negativa, esta presidência determina a remessa de todos os documentos pertinentes à solicitação do referido vereador, bem como as imagens e o teor do requerimento à Central de Polícia Judiciária, para serem anexados ao inquérito instaurado por ordem do Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo e no qual João Marcelo Silveira Santos consta como averiguado na denúncia formulada por este presidente. Caberá, enfim, à Polícia Civil analisar todos os fatos sob os aspectos criminais. Santa Cruz do Rio Pardo, 17 de agosto de 2020, presidente da Câmara, Paulo Edson Pinhata. O balanceio do mês de julho estará à disposição do senhor vereador na Secretaria da Casa. Casa. Meu nome foi citado. Eu gostaria que até fosse anexado o requerimento de toda a imprensa que solicitou, a imprensa que é vítima do inquérito,
Então, eles solicitaram. Pelo princípio da transparência, o senhor deveria ter encaminhado isso, não precisando eu, vereador, nem o vereador Murilo, que foi requerente. Então, o senhor teria que ser, o senhor faz lambança e nós que somos o culpado da lambança do senhor. O vereador... Fica quieto, que eu estou com a palavra. Eu quero cortar o microfone dele. Eu estou com a palavra. O senhor está faltando com respeito. Eu estou com a palavra. O senhor está faltando com respeito. Eu estou com a palavra. Tá? Eu estou com a palavra. Então, Eu corto... Tá. quero que conchata. Então, o balanceio do mês de julho de 2020 estará à disposição do senhor vereador na secretaria desta casa. Relação dos contratos firmados, das admissões, das demissões efetuadas no mês e os bens adquiridos no período de 1 de 7 de 2020 a 31 de 7 de 2020 estará à disposição do senhor vereador na secretaria desta casa. O encaminhamento do expediente recebido do terceiro estará à disposição do senhor vereador na secretaria desta casa. Leitura e encaminhamento do expediente recebido do executivo estará à disposição. Sim, tem uma do Ministério Público que será lida pelo primeiro secretário. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do promotor de justiça, que esta subscreve no artigo 106 da Lei Estadual 734/93, de com observância da Lei 7.347/85, determina a instauração de inquérito civil com o fim de avaliar irregularidades nos estabelecimentos comerciais instalados na praça dos expedicionários relacionados à área de saúde pública por falta de condições de higiene na preparação e armazenamento dos alimentos, ofensa às normas de saúde pública, falta de sanitários e locais adequados para a higienização dos consumidores, falta de sanitários e lavatórios. Há inquérito civil instaurado pela primeira Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo sobre o patrimônio histórico-cultural, bem tombado ou não, parte da Prefeitura Municipal. Assim, para a respectiva apuração dentro da área de atribuição da segunda Promotoria de Justiça e Saúde Pública, com vistas à eventual propositura de ação civil pública, objetivando reparar possível dano aos direitos dos cidadãos, saúde pública, consumidores, determino autuação e registro do presente. Expedição de ofício à Prefeitura Municipal com cópia da representação, informe o nome e qualificação de todos os estabelecimentos instalados na referida praça. Informe se todos os estabelecimentos estão regularmente cadastrados e autorizados a funcionar, inclusive com regularidade em seus registros e endereços declarados. Informe se as pessoas autorizadas a funcionar são os atuais responsáveis pelo exercício da atividade local ou se houve transferência do estabelecimento. Informe se os estabelecimentos foram vistoriados pela Vigilância Sanitária e têm alvará de funcionamento. Informe se há banheiros, sanitários e locais para higiene pessoal dos trabalhadores e consumidores. Informe o número total de trabalhadores contratados nos estabelecimentos, eventuais ou não, e que exercem atividades nos estabelecimentos. Informe se os estabelecimentos têm local adequado para armazenamento e higienização dos produtos e local para que os trabalhadores possam se higienizar para atendimento aos consumidores. Encaminhe cópia da portaria à Câmara Municipal e Delegacia Regional do Trabalho para conhecimento e providências pertinentes. Promotor de Justiça Marcelo Gonçalves Saliba. Expediente recebido do Executivo estará à disposição dos vereadores na Secretaria desta Casa. Os ofícios de número 311/2020, 325/2020 da Prefeitura Municipal encaminha cópia das prestações de contas da quinta e sexta parcelas do termo de fomento número 1/2020 entre o município de Santa Cruz do Rio Pardo e a Santa Casa de Misericórdia do nosso município. Estará à disposição do senhor vereador na Secretaria desta Casa. O balancete do mês de julho estará à disposição do senhor vereador na Secretaria desta Casa, juntamente com os decretos do Executivo e as portarias do Executivo e da Codesan Serviços e Obras, encontram à disposição do senhor vereador na Secretaria desta Casa. Passamos à leitura do requerimento de urgência especial aos projetos de leis número 137, de 12 de agosto de 2020, e 138, de 12 de agosto de 2020. Senhor presidente, pela ordem, muito brevemente, antes do primeiro secretário fazer a leitura do requerimento, eu acredito que seria melhor
no caso desse requerimento, ele ser encaminhado como uma indicação ao prefeito. Na verdade, ele está sugerindo aqui algo para o prefeito, né, fazer aí em relação aos funcionários da Secretaria de Educação. Eu acho que está mais no tom de uma indicação, onde ele pede para que se abstenha de efetuar ou exigir compensações de qualquer horas extras, né? Então, é uma indicação que o vereador está pleiteando junto à prefeitura, se assim ele entender, né, logicamente. É que ainda não é ele, né? O próximo que é o requerimento falado. Isso, o primeiro é o requerimento de urgência 34, especial. me perdoa. Tá, agora é o requerimento de urgência especial. Obrigado. O requerimento de urgência especial. Requeremos, na forma regimental, ouvido o plenário, apreciação da matéria abaixo em regime de urgência especial, sua inclusão na ordem do dia desta sessão. Projeto de Lei 137, 12 de agosto de 2020, do Executivo, dispõe sobre a inclusão dos anexos 2 e 3 da Lei Municipal 3.148/2017, Plano Plurianual para 2018-2021, anexos 5 e 6 da Lei Municipal 3.336/2019, diretrizes orçamentárias para o exercício 2020 para execução de infraestrutura viária. Projeto de Lei 138, 12 de agosto de 2020, dispõe sobre a abertura de um crédito especial no valor de R$ 438.337,13 para a execução de infraestrutura viária. Sala de sessões 3 de agosto de 2020, requerimento de urgência especial, assinado por 8 vereadores. O requerimento de urgência especial está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do requerimento número 34 de 2020. Do vereador Luciano Aparecido Severo. Requerimento 34/2020. Presidente, pela ordem, eu pergunto então, se o senhor vai manter como requerimento ou indicação, vereador? Vou manter o requerimento, senhor presidente, que eu entendo que, de acordo com as considerações, o prefeito, obviamente, ele responderá se poderá acatar ou não. Só presidente e o vereador, só não tem como o prefeito acatar, por ser ano eleitoral. Então, não tem como ele estar cumprindo ou deixando de mas essa assim, resposta, né, tem que vir dele, o senhor já está respondendo por ele? Não, mas é tranquilo, só pela leitura. Tem que vir dele. Tá bom? Obrigado. Requerimento 34/2020, considerando a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19, considerando a medida provisória 927/2020, que dispunha sobre a possibilidade de uma série de medidas trabalhistas para o enfrentamento dos efeitos da crise econômica do estado de calamidade pública decorrentes da pandemia causadas pela Covid-19, considerando que esta medida provisória possibilita a implantação de um regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, considerando que o senhor prefeito, Otacílio Parras Assis, implantou uma medida semelhante há alguns meses, conforme matéria veiculada pelo Jornal Debate, considerando que entre 2013 e até 2017, o índice de desenvolvimento da educação básica dos anos iniciais do ensino fundamental cresceu acima da meta em Santa Cruz, considerando que a referida medida provisória editada em 22 de março deste ano pelo governo federal perdeu a sua vigência, uma vez que não foi aprovada pelo Congresso no prazo de 120 dias, considerando que tal medida, se implementada, factualmente prejudicaria nossos servidores públicos, considerando que o estado em que vivemos é adverso de calamidade pública, já que estamos passando por uma pandemia jamais vista nos últimos 100 anos, considerando que, neste caso, os servidores não escolhem ficar em casa, eles precisam já que esta condição é que os evita de serem contaminados pela Covid-19, considerando que o referido banco de horas negativo não precisaria ser implementado, uma vez que tal situação encontra-se amparada pelo estado de calamidade pública. Requeiro à mesa, na forma regimental, encaminhar a matéria ao Poder Executivo para que se abstenha de efetuar ou exigir a compensação de quaisquer horas exigentes em eventual banco de horas negativo. Justifica-se o requerimento no interesse público dos servidores públicos municipais ligados à educação, os únicos afetados pela medida, em não se verem desnecessária e indevidamente prejudicados pela pandemia. Sala de sessões, 14 de agosto de 2020, vereador Luciano Aparecido Severo. O requerimento está em discussão. Permissão para falar aqui, senhor presidente.
todas essas considerações trazidas aqui no próprio requerimento, senhor presidente, elas são plausíveis. Os requerimentos e indicações não estavam sendo... Esse eu autorizo a leitura, que é muito importante. Sim, muito importante. Quer dizer que os outros não são. Senhor presidente, para não criar nenhum impasse ao senhor, eu me abstenho de fazer as considerações, só colocando a todos os vereadores que, porventura, quiserem assinar o requerimento para envio à administração. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Haja vista que esse documento deveria ser uma indicação e não um requerimento, considerando que o autor não quis trocar e mantém a indicação em forma de requerimento, e considerando que as respostas e requerimentos não são lidas nessa casa, elas são encaminhadas aos vereadores, eu solicito ao senhor presidente que autorize na próxima sessão a resposta desse requerimento aqui em plenário. Sim. Obrigado. O requerimento continua em discussão? Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações. Senhor presidente, indicação 79. Senhor presidente, para questão de ordem, eu gostaria que o senhor considerasse um pedido meu, porque eu recebi uma informação agora à tarde, em forma de indicação, na verdade, e eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para ver se eu posso fazer essa indicação verbal e daí amanhã fazer ela por escrito, fazer uma indicação. Se constasse, o plenário autoriza que eu faça uma indicação, que eu recebi a informação hoje. Eu consulto, então, os senhores vereadores, porque aí se abrir essa sessão, acredito que aí vai ter que abrir para mais vereadores. Não, senhor presidente, tudo que acontece no final de semana, depois do protocolo, pode ser feito requerimento ou indicação, mas eu estou pedindo para consultar o plenário. Então, eu consulto os senhores vereadores sobre o pedido do vereador Murilo Costa Salvo para ler a indicação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Então, pode fazer a leitura. Não, é somente uma indicação que eu estou fazendo, que eu recebi uma informação, para fazer a pintura, né, da rodovia vicinal Anísio-Sakura, né, melhorar a pintura da vicinal, que é responsabilidade do município, dos dois municípios que ela faz parte. Passamos à leitura da indicação número 79 de 2020. Indicação 79, indica o Executivo, na forma regimental, por intermédio do Departamento de Trânsito, estudos visando a retirada do sinal indicativo de atenção com luzes amarelas piscando, localizado no cruzamento da Rua Euclides da Cunha com a Avenida Ciro de Melo Camarinha. Justifica-se o presente pedido pelo fato de alguns condutores de veículos confundirem aquela sinalização com o semáforo, fazendo que os mesmos acelerem seus veículos, achando que o sinal será fechado, motivo pelo qual já ocorreram diversas colisões naquela localidade. Sala de sessões, 7 de agosto de 2020, vereador João Marcelo Silveira Santos. Indicação 80/2020, indica o Executivo na forma regimental, por intermédio do Departamento de Trânsito, estudos visando a melhoria de sinalização vertical por todo o bairro Jardim Paulista, para maior segurança de toda a população e atendendo à reivindicação da comunidade local. Indicação apresentada por vereadora no exercício do seu mandato parlamentar, sala de sessões 14 de agosto de 2020, vereadora Maura Soares Romualdo Macirinha. Indicação 81/2020, indica o Executivo na forma regimental por intermédio das Secretarias de Planejamento Urbano e Obras e de Esportes, estudos para que seja refeito o campinho para a recreação das crianças no Parque São Jorge, localizado junto ao campo do Paulistinha. Espaço este que deverá ser feito tudo cercado nos mesmos moldes dos existentes nos bairros Bom Jardim e Vila Divinéia. Trata-se de indicação apresentada pelo vereador no exercício do seu mandato parlamentar em atenção à reivindicação da população. Sala de sessões, 14 de agosto de 2020, vereador Cristiano de Miranda. As indicações serão encaminhadas da forma regimental. Todos os documentos da fase do expediente estarão à disposição do senhor vereador na secretaria desta casa. Passamos neste momento para a ordem do dia. Passamos aí ao projeto de lei de número 137. E também
que está em anexo ao 138. Solicito a leitura apenas dos pareceres de todos os projetos, presidente. Eu consulto, senhores vereadores, sobre a dispensa da leitura dos projetos, lendo apenas os pareceres jurídicos. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. 137, projeto de lei de 12 de agosto de 2020, dispõe sobre a inclusão LDO e PPA. Encaminhamento à manifestação da Procuradoria Jurídica tem por objeto a inclusão dos anexos 2 e 3 no Plano Plurianual 2018-2021, dos anexos 5 e 6 na Lei de Diretrizes Orçamentárias, visando a abertura de crédito adicional especial. Processo legislativo desta proposta não encontra óbice para sua tramitação. Projeto de lei 138, 12 de agosto, dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito especial. Trata-se de expediente encaminhado para manifestação da Procuradoria, na data de hoje, após a 14ª sessão ordinária, às 8 horas e 15 minutos, o qual tem por objeto a abertura de crédito adicional especial para suprir gastos desprovidos da correspondente dotação orçamentária. O projeto encontra-se dentro do rol privativo da iniciativa do prefeito. A abertura de crédito especial está prevista na lei federal, condiciona a abertura dos créditos existência de recursos disponíveis e a prévia justificativa. O projeto, em comenta, pontua a anulação de dotação orçamentária, está devidamente embasado para atender despesas destinadas à execução de obras de infraestrutura viária no valor de R$ 438.337,13. O processo legislativo desta proposta também não encontra óbice para sua regular tramitação. Os dois pareceres da Procuradoria Jurídica, projetos 137 e 138. Os projetos 137 e 138 estão em discussão. Estão em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovados por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei de número 60. Projeto de lei número 60 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, da outras disposições. Trata-se de expediente encaminhado à manifestação da Procuradoria, qual tem por objeto descrito na emenda. Segundo, sobre a matéria lei orgânica, prevê a elaboração e execução de lei orçamentária anual e plurianual de investimento, obedecerão às regras estabelecidas na Constituição Federal do Estado, nas normas de direito financeiro e nos preceitos desta lei orgânica. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de fomento. Os projetos de leis do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Prefeito Municipal para apreciação da Câmara, obedecidas às seguintes normas. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 30 de abril do exercício financeiro, exceto no primeiro ano da legislatura, quando poderá ser encaminhado até o dia 30 de junho, para permitir a compatibilidade cronológica com o Plano Plurianual, devendo ser devolvido para sanção até 31 de agosto. De acordo com a Constituição Federal, a LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração de orçamento, dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. A LDO obedece à anuidade, orientando a elaboração da lei orçamentária anual e ainda deve ser compatível com o plano plurianual. Com base no projeto aprovado pelo Legislativo, o governo elabora uma nova proposta, lei de orçamentária anual, com a indicação detalhada de custos e valores de todos os gastos previstos, tanto para a manutenção da máquina administrativa, como para investimentos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00, trouxe alguns incrementos quanto à metodologia de elaboração da LDO. Nestes termos, junto ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, passou-se a exigir o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas às receitas, despesas, resultados nominal
e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Também integra o projeto Relação das entidades em que receberão subvenções, conforme artigo 4º, houve aumento em relação à proposta anterior de 12 para 14 entidades. A previsão de R$ 800 mil a título de subvenções sociais da educação, R$ 196.500 para a manutenção do Fundo Municipal de Solidariedade, R$ 500 mil a título de subvenção à economia Codesan. Houve diminuição de R$ 37.608 da previsão para reface às subvenções a entidades, ou seja, passou de R$ 1.395.542 para R$ 1.357.933. Ainda de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO conterá também anexo de riscos fiscais, em que serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem sobre a limitação de empenho. Todas essas exigências estão satisfeitas. O planejamento orçamentário com a descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício das unidades executoras e ações voltadas para o desenvolvimento dos programas governamentais também constam no projeto. Total geral para o exercício, R$ 168.983.160,83. Eis o desafio da gestão pública: como equilibrar necessidades ilimitadas com recursos escassos. Como o dinheiro é finito e não dá para fazer tudo, é preciso avaliar se as propostas do governante estão alinhadas com os anseios e principais necessidades do povo. Os vereadores devem trazer para a discussão as reivindicações e reclamações do povo, analisar se o orçamento reflete o enfrentamento às necessidades da população e identificar as prioridades do município. Por exemplo, um ponto levantado pelo Tribunal de Contas em relação à educação. A ordem constitucional os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Para transporte universitário, todavia, a previsão é de R$ 3.100.000, o que não é prioridade municipal, segundo a Constituição Federal. Este valor, aliás, é maior que o previsto para as secretarias de Cultura, de Agricultura e de Esporte e Lazer. É mais que o dobro do valor destinado para repasses e subvenções a entidades sociais. Para o programa Saúde na Escola, a previsão é de apenas R$ 19.000. Estas questões devem ser discutidas com a população. Quais as prioridades da cidade? Ao município compete promover tudo quanto diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população. A administração pública cumpre obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, interesse público, transparência e participação popular. Por fim, recomendamos a juntada de cópia do comunicado de audiência pública para discutir a elaboração da LDO 2021, bem como de cópia das respectivas ata e lista de presença. A indicação de valores nas funções de saúde e da cultura na elaboração dos anexos 5 e 6 do planejamento orçamentário, visando atender as entidades do anexo 1, como a Santa Casa de Misericórdia e a COGELC. Assim, atendidas as recomendações, o processo legislativo desta proposta não encontra óbitos para sua regular tramitação. As comissões permanentes, especial Comissão de Finanças, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimento e posterior acompanhamento e fiscalização. Esse é o parecer da Procuradoria Jurídica. O projeto de lei número 60 está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei de número 125. Projeto de Lei 125, dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito suplementar. O projeto encontra-se dentro do rol preventivo da iniciativa do prefeito, dispõe sobre a abertura de um crédito no valor de R$ 582.800 para atender a despesa de pagamento dos servidores da educação infantil com os recursos dos 40%
do Fundeb. Os recursos necessários à cobertura desse crédito suplementar correrão por conta de excesso de anulações parciais e totais das seguintes dotações orçamentárias. Nos termos da lei orgânica, cabe à Câmara autorizar a abertura de créditos suplementares, sendo que a lei orçamentária anual 2020 já autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento. Verifique se foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa da lei. O processo legislativo desta proposta não encontra óbitos para sua tramitação. Parecer da Procuradoria. O projeto de lei de número 125 está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura da emenda ao projeto de lei complementar de número 126. Emenda ao projeto de lei complementar 126/2020. O artigo 1º, caput deste projeto de lei, terá a seguinte redação. O artigo 1º fica revogado. A lei complementar 704, de 19 de novembro de 2019, voltando a vigorar a lei 696/2019, de 14 de agosto de 2019, excluído o seu artigo 21. Sala de sessões, 3 de agosto de 2020, assinado por 2 vereadores. Projeto de lei complementar número 126, a emenda, ao projeto de lei complementar número 126 está em discussão, está em votação. Em votação nominal. Os que forem favoráveis respondam sim, os que forem contrários respondam não. Cristiano de Miranda. Sim. Cristiano Neves, sim. Edivaldo Donizete Godoy. Sim. João Marcelo Silveira Santos. Sim. Joel de Araújo. Sim. Lorival Pereira Heitor. Sim. Luciano Aparecido Severo. Sim. Luiz Antônio Tavares. Sim. Marco Antônio Valantieri. Sim. Mauro Romualdo Macerinha. Sim. Milton de Lima. Sim. Murilo Costa Sala. Sim. Paulo Edson Pinhata. Sim. A emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 126 foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura do projeto de lei complementar número 126. Projeto de lei 126, 7 de agosto de 2020, revoga a lei complementar 704, de 19 de novembro de 2019. O prefeito apresentou o projeto de lei complementar 108, de 14 de julho de 2020, que pretendia a revogação não só do artigo 21, mas também do parágrafo 3º do artigo 23 e do artigo 34 da lei 696. Dispositivos estes que prevêem a convalidação das contratações oriundas de processos seletivos em contratações permanentes, pois, como se sabe, tal pretensão é inconstitucional. Entretanto, tal propositura foi retirada e prevaleceu o projeto de lei 96, de 26 de junho de 2020, que originou a lei complementar 721/2020 e revogou apenas o artigo 121 da lei 696/2019. De qualquer forma, é preciso considerar que há dúvida sobre a vigência da própria lei 696/2019. É que o parágrafo 1º do artigo 2º da lei de introdução às normas do direito brasileiro prescreve: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. A Lei 704, 19 de novembro de 2019, regulou inteiramente a matéria de que trata a Lei 696, ambas têm o mesmo objetivo, a estruturação organizacional da Secretaria de Saúde e praticamente a mesma redação, ou seja, houve o que se chama de revogação tácita. Se também houver a revogação da Lei 704, não haverá amparo legal quanto aos temas nela tratados, pois se pode sustentar que a Lei 696 está revogada. A fim de se evitar esta insegurança jurídica, recomenda-se a complementação do disposto do artigo 1º do presente projeto para que conste expressamente que houve a repristinação. Repristinação é um instituto jurídico que ocorre quando uma lei revogada volta a vigorar após a lei que revogou perder sua validade. A lei de introdução às normas do direito brasileiro exige disposição normativa para tal. Então, se a intenção é a revogação da Lei 704 de 2019 e a vigência da Lei 696, com a exclusão apenas do artigo 21, embora haja a mesma inconstitucionalidade, no parágrafo 3º do artigo 23 e do artigo 34, a redação do artigo 1º poderia ser: fica revogada a Lei Complementar 704, 19 de novembro de 2019, voltando a vigorar a 696, de 14 de agosto de 2019, excluído seu artigo 21, é o parecer da Procuradoria. O projeto de lei complementar no 126 está em discussão. Está em votação nominal. Os que forem favoráveis respondam sim, os que forem contrários respondam não.
Cristiano de Miranda. Sim. Cristiano Neves, sim. Edivaldo Nazete Godoy. Sim. João Marcelo Silveira Santos. Sim. Joel de Araújo. Sim. Lourival Pereira Heitor. Sim. Luiz Santos Severo. Sim. Luiz Antônio Tavares. Marco Antônio Valantieri. Sim. Mauro Romualdo Macerinha. Milton de Lima. Sim. Murilo Costa Sala. Sim. Paulo Edson Pinhata. Sim. Projeto de lei complementar número 126 foi aprovado por unanimidade. Passamos à leitura ao projeto de lei de número 127. Projeto de lei 127, 6 de agosto de 2020, dispõe sobre a criação do projeto Cão Sem Fome. Expediente encaminhado à manifestação da Procuradoria tem por objeto descrito na ementa. A propositura visa incentivar a coleta e distribuição de gêneros alimentícios e utensílios para animais domésticos. Sob aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, posto que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, com respaldos nos artigos da Constituição e da Lei Orgânica, os quais atribuem ao município a competência para disciplinar assuntos de interesse local. O presente projeto não aumenta a despesa do município nem impõe ao Executivo medidas administrativas. O processo legislativo dessa proposta não encontra óbice para sua regular tramitação, parecer da Procuradoria Jurídica. Projeto de lei de número 127 está em discussão. Para discutir, o vereador autor Cristiano de Miranda. Peço permissão para falar daqui, senhor presidente. Sim. Elaborando esse projeto de lei, na tentativa de ter, vamos dizer assim, uma participação aí da municipalidade, a fim de ter aí um local, aqui eu sugiro junto lá com o Centro de Saúde Animal, que logo estará aí em funcionamento, para que tenha ali a prefeitura possa executar parcerias com as empresas aí que trabalham com ração aí para animais, os pet shops da cidade aí também, fazer toda uma parceria com empresas e tudo mais. Também a gente sabe que tem grandes apreensões por aí, vamos dizer assim, e alimentos muitas das vezes, dentro, logicamente, do seu prazo de validade, que ficam estocados aí em alfândegas e tudo mais, que poderia o município fazer uma intervenção ou um pedido, tendo um local, tendo um ambiente para armazenar esses, tanto objetos, vamos dizer, casinhas, para cachorros, gatos, coleiras e outros mais, assim como uma ração, principalmente. A gente vê sempre a campanha aí nas redes sociais, atrás de ração em especial. O pessoal do Castra Rua, lá no meio ambiente tem a Márcia Gaspar, que faz um trabalho brilhante aqui em Santa Cruz do Rio Pardo também, e outras protetoras de animais. Então, esse projeto visa captar esses alimentos para que possa ser distribuído a essas pessoas, para que chegue principalmente aquelas pessoas mais carentes que precisam, ou aquela pessoa que fez a adoção de um animalzinho de estimação. Então, muito obrigado, senhor presidente, e espero que essa lei seja aprovada com o apoio de todos. Muito obrigado. Projeto de lei número 127 continua em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei de número 128. O projeto de lei 128 dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar. O projeto encontra-se dentro do rol privativo da iniciativa do prefeito, dispõe sobre a abertura de um crédito no valor de R$ 216.058 para atender a despesas de custeio destinadas às ações e serviços de saúde. Os recursos necessários à cobertura deste crédito suplementar correrão por conta de excesso de arrecadação oriundo de recursos federais. Verifique se foi eleito o expediente correto, bem como observar a competência para a iniciativa da lei. O processo legislativo desta proposta não encontra óbice para a tramitação, é o parecer da Procuradoria Jurídica. Projeto de lei de número 128 está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei de número 129. Projeto de lei 129 dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. O projeto encontra-se dentro do rol privativo da iniciativa do prefeito, dispõe sobre a abertura de crédito no valor de R$ 747.451,33 para manutenção das atividades da autarquia Codesan.
Os recursos necessários à cobertura desse crédito suplementar correrão por conta de excesso de arrecadação. A lei orgânica cabe à Câmara autorizar a abertura de créditos suplementares, sendo que a lei orçamentária de 2020 já autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações próprias do orçamento. Foi eleito expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa da lei, o processo não encontra obras para sua regular tramitação, parecer da Procuradoria. O projeto de lei número 129 está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei de número 130. Projeto de lei 130, 11 de agosto de 2020, dispõe sobre a autorização legislativa para abertura de crédito suplementar. Projeto encontra-se dentro do rol privativo da iniciativa do prefeito, dispõe sobre a abertura de um crédito no valor de R$55 mil para atender despesas de execução de galerias de águas pluviais e de infraestrutura básica ao final da rua Antônio Lamino, no Jardim Fernanda. Os recursos necessários à cobertura desse crédito suplementar correrão por conta de anulação de dotação orçamentária. Foi eleito expediente legislativo correto e observada a competência para a iniciativa da lei, o processo legislativo desta proposta não encontra óbice para sua tramitação, parecer da Procuradoria. O projeto de lei de número 130 está em discussão. Para discutir, o vereador Cristiano de Miranda. Peço permissão para falar daqui, senhor presidente. Sim. Gostaria só mais uma vez, de agradecer, já agradeci em outras oportunidades aqui nesses mesmos microfones, mas agradecer ao deputado federal, ao ex-deputado federal Walter Yoshi, que encaminhou recursos para melhoria no final desta rua Antônio Lamino, ali na Vila 80, ligação com a Ponte Nova, está lá a ponte já feita. E agora a Codesan dará continuidade nas obras ali, fazendo asfalto, guias, e calçadas ali para finalizar o acesso ali. Então, gostaria de agradecer, cumprimentar o vereador Milton de Caporanga também, que esteve presente junto com o nosso deputado Ricardo Madalena e o nosso prefeito, doutor Otacílio. A obra já está na sua reta final de finalização. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 130 continua em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei de número 131. Projeto de lei 131 dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito suplementar. Dispõe sobre a abertura de crédito em favor da dotação mencionada no artigo 1º no valor de R$250 mil para atender despesas de execução de obras de infraestrutura. Os recursos necessários à cobertura deste crédito correrão por conta de anulação de dotação orçamentária. Foi eleito expediente correto, bem como observada a competência para a iniciativa da lei. O processo legislativo desta proposta não encontra óbice para sua tramitação, é o parecer da Procuradoria. Projeto de lei 131 está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei de número 132 do Executivo. Projeto de lei 132 dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. Projeto encontra-se dentro do rol privativo da iniciativa do prefeito, dispõe sobre a abertura de um crédito no valor de R$ 521.551,77 para atender às despesas de execução de recapeamento asfáltico. Os recursos necessários à cobertura desse crédito suplementar correrão por conta de anulação de dotação orçamentária. Nos termos da lei orgânica, cabe à Câmara autorizar a abertura de crédito suplementar, e sendo certo que a lei orçamentária anual já autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do próprio orçamento. Foi eleito expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa da lei. Assim, o processo legislativo desta proposta não encontra óbice para sua regular tramitação, parecer da Procuradoria. O projeto de lei número 132 está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passando à leitura da emenda ao projeto de lei complementar número 133. Emenda ao projeto de lei complementar 133 de 2020. O artigo 1º, caput deste projeto de lei terá a seguinte redação: os incisos
1 e 2 e parágrafo único do artigo 104 da Lei Complementar 316 de outubro de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação. Sala de sessões, 3 de agosto, foram 2 vereadores que assinaram. A emenda ao projeto de lei complementar número 133 está em discussão. Até, se for possível, ler o teor, já foi lido o teor dessa emenda? A emenda diz, o artigo 1º, os incisos 1º e 2º e parágrafo único do artigo 104 da Lei Complementar número 316 de outubro de 2006 passa a vigorar com a seguinte redação, mas não colocou a redação aqui. Presidente. Sim. Esse requerimento, inclusive foi discutido na reunião das comissões, foi colocação pelo Dr. João, ele pediu para que se fizesse ou alterasse o projeto, né? Então decidiu fazer emenda, tá? Somente isso aí, tá? Foi só uma alteração só, tá? Então a emenda ao projeto de lei complementar 133 que não tem os dados. Ele não especificou a mudança, só colocou Só mudou a cabeça. Doutor Vitor, por gentileza. Doutor Vitor, que me digiu. Artigo 1º. Seguinte, pessoal, pelo que está lá na lei, se fosse da forma que foi apresentado no projeto original, o artigo 1 e 2 da lei original que está aí, eu acredito que tem uma cópia aí, estaria sumindo. Com essa alteração, ele vai manter o artigo 1 e 2, o inciso 1 e 2, né, da mesma forma, e vai incluir os demais incisos. Doutor, mas tem que trazer essas alterações num novo texto aí da emenda. Eu vou alterar. Isso. Vou alterar. Dá para saber o que é. Então nós vamos deixar essa emenda para o final do seu último projeto. Certo? Então vamos passar então ao projeto de lei de número 134. Então nós vamos pular Projeto de lei 134 dispõe sobre a incorporação ao perímetro urbano da cidade de terras que menciona e dá outras providências. Projeto encontra-se dentro do rol privativo da iniciativa do prefeito e traz cópia da matrícula da área, memorial, descritivo e planta demonstrativa da área. Como alertado por esta procuradoria em outros projetos similares, o município tem competência para instruir IPTU sobre a propriedade, o domínio útil, ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, conforme dispõe o artigo 32 do Código Tributário Nacional. No atual projeto, diferentemente de propostas anteriores, consta o artigo expresso sobre a cobrança do IPTU. Convém ainda ressaltar sobre o assunto a doutrina de Eli Lopes Meireles, instituída ou alterada por lei municipal, a zona urbana, o prefeito deverá comunicar o fato ao INCRA, juntado cópia do texto legal, para que providencie a exclusão do lançamento do ITR, a partir do exercício seguinte, em que os imóveis por ela abrangidos estarão sujeitos ao IPTU. A Lei 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, em seu artigo 53, determina que todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA.
do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente. Assim, o processo legislativo desta proposta não encontra óbice para sua regular tramitação, com ressalva em relação ao artigo 2º, pois, conforme acima exposto, cabe à Prefeitura informar o fato ao INCRA com a finalidade de interromper o lançamento do ITR, vez que os imóveis ficarão sujeitos ao IPTU. Esse é o parecer da Procuradoria Jurídica. Projeto de lei número 134. Senhor presidente, só por questão de ordem, para não haver erro formal, a emenda deve ser votada antes do projeto, então vamos suspender também a votação do projeto. Já porque foi. Nós temos que votar a emenda primeiro. Ah, sim, velho. Passamos para o outro Não, projeto. esse aqui já é o outro, você vê. Não é correspondente à emenda? não, Então, já- desculpe, foi perdão. Então, o projeto de lei número 134 continua em discussão, está em discussão. Não, o outro nem entrou. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei número 135. Projeto de lei 135 dispõe sobre o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e Fundo Municipal do Trabalho e da outras providências. O presente projeto encontra-se dentro do rol aprovativo da iniciativa do prefeito e consiste em 16 artigos estruturando o Conselho Municipal de Emprego e Renda, determinando e definindo sua composição, bem como suas finalidades e atribuições. O Conselho é órgão colegiado de assessoramento permanente, deliberativo, consultivo, fiscalizador, vinculado à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turístico, composto por 9 membros a serem nomeados pelo prefeito por meio de decreto. Para o mandato de 4 anos, permitida a recondução, diferente da maioria dos conselhos, que é de 2 anos, e permite apenas uma recondução sem remuneração. O Fundo Municipal do Trabalho tem por objetivo centralizar e gerenciar recursos orçamentários para execução e manutenção de ações do Sistema Nacional de Emprego no âmbito do município. O processo legislativo dessa proposta não encontra óbice para sua regular tramitação e o parecer da Procuradoria. Projeto de lei número 135 está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura ao projeto de lei de número 136. Projeto de lei 136, 12 de agosto de 2020, altera o artigo 1º da lei 2.969, 28 de abril de 2016. Expediente encaminhado à manifestação da Procuradoria Jurídica tem por objeto descrito na emenda. A lei 2969 de 2016 deu nome ao empreendimento habitacional CDHU-H. A presente proposta apenas visa incluir a repartição K, adjacente àquela, a fim de que usufruam do mesmo nome. Assim, o processo legislativo desta proposta não encontra óbice para sua tramitação. Esse é o parecer da Procuradoria Jurídica. Projeto de lei de número 136 está em discussão. Para discutir, o autor, o vereador Cristiano de Miranda. Somente para esclarecer esse projeto, senhor presidente, como os dois conjuntos ali, Joaquim e Severino, junto praticamente, as 100 casas que foram entregues, né, foi denominado Joaquim e Severino, e agora essas 60 casas, tem casas que estão em lotes juntamente ali com o conjunto Joaquim e Severino já entregue. Essas 60 casas só tem uma rua que diverge ali, as duas. Então, para não ficar aquele emaranhado de um monte de bairro, né, de repente surgir um outro nome para essas 60 casas, então estou fazendo a sugestão, né, até estendo essa dica aí ao José Nilton Fernandes, que é a pessoa que estava à frente da habitação no município, né, trabalhando, visando as casas para o município, né, de sugerir isso aí, que fica a 160 casas, né, conjunto habitacional Joaquim Severino Martins. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Projeto de lei número 136 continua em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de resolução de número 12.
Projeto de resolução número 12, 10 de agosto de 2020, dispõe sobre a gestão de documentos da Câmara Municipal e a instituição do Arquivo Público Municipal da Câmara. O presente projeto aprimora a resolução 03 de 2019, hora vigente, que instituiu o Arquivo do Poder Público do Legislativo Municipal e atende o dever constitucional do Poder Público em fazer a gestão documental e assegurar a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. A Comissão de Serviço Civil endereçou à presidência memorando acerca da necessidade de ampliação do plano de classificação de documentos deste Poder Legislativo Municipal, bem como a tabela de temporalidade de documentos desta Câmara Municipal, a fim de incluir alguns documentos que constam do arquivo desta edilidade e não estão previstos na resolução hora vigente. Assim, o processo legislativo da proposta não encontra obras para sua tramitação e parecer da Procuradoria. Projeto de resolução número 12 está em discussão. Está em votação nominal. Os que forem favoráveis respondam sim, os que forem contrários respondam não. Cristiano de Miranda. Sim. Cristiano Neves, sim. Edivaldo Lazete Godoy. Sim. João Marcelo Silveira Santos. Sim. Joel de Araújo. Sim. Lorival Pereira Heitor. Luciano Aparecido Severo. Sim. Luiz Antônio Tavares. Sim. Marco Antônio Valantieri. Sim. Mauro Romualdo Mancerinha. Sim. Milton de Lima. Sim. Murilo Costa Sala. Sim. Paulo Edson Pinhata. Sim. Projeto de resolução número 12, aprovado por unanimidade. Então, esse projeto de lei complementar, pedir ao líder do governo se vai ter que suspender a sessão por uns 10 minutos para fazer, ou pode adiar esse projeto para a próxima sessão. Então, mas eu acredito que 10 minutos será suficiente para... Então, nós vamos dar um tempo à sessão, encerrar por 10 minutos, aí após nós voltamos com esse projeto.
Nossa Senhora. Então passamos à leitura da emenda ao projeto de lei complementar de número 126. A leitura da emenda ao projeto de lei complementar 126. Emenda ao projeto de lei complementar 133 de 2020. O artigo 1º... 126, corrigindo 126. Chamada. Todos os vereadores estão presentes, presidente. Sim. A emenda ao projeto de lei complementar 126. É 133, presidente. Desculpa. Emenda ao projeto 133, o artigo 1º, o caput deste projeto terá a seguinte redação. Artigo 1º, os incisos 1º, 2º e parágrafo 1 do artigo 104 da Lei Complementar 316 passa a vigorar com a seguinte redação. O lote localizado da macrozona urbana deverão ter área mínima de 150 metros quadrados, com largura mínima de 6 metros. Do total da área a ser urbanizada, além daquela prevista para o sistema viário, deve-se destinar o mínimo de 18% para a área pública, sendo 10% para espaços livres de uso público e 8% para a implantação de equipamentos urbanos e comunitários. A emenda assinada por 2 vereadores. A emenda ao projeto de lei complementar 133 está em discussão. Cristiano de Miranda. Ainda está em discussão. Desculpa, presidente. Pela ordem. Secretário, você poderia relatar, passou de 5 metros para 6 metros? Na emenda está de 5 para 6, com um teor de 150 metros, o mínimo é o que está na emenda. Tá, muito obrigado. Está mantendo o que está hoje. Está corrigindo. Não, está 5% de 25, está passando 6 para 150. Então, mas hoje é assim. Corrigindo o texto. Está só corrigindo o texto. Então, continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria, eu acho que esse projeto aí, acho que de repente a gente vai estar votando algo errado. Eu entendi que no projeto é 125 e na reunião das comissões eu não entendi que o doutor João pediu para alterar a metragem, né? Então, às vezes a gente vai estar votando aqui uma coisa errada, né? Se pudesse, na verdade, consultar o procurador, ele que fez esse apontamento aí divergente. Senhor presidente, também gostaria de fazer alguns... Só para não ter prejuízo o projeto, né? Sim. A bem da verdade é de se reconhecer que a maioria dos loteamentos, os lotes são de 250 metros quadrados. E ao desmembrar esse lote, vai dar 2 lotes de 125 metros quadrados, tendo de testado ou de frente 25 metros. Ele poderá até ser irregular, mas a frente dele deverá, de acordo com a lei, ter 5 metros de frente. Agora, eu não sei por que os loteamentos não são de 300 metros, continua sendo geralmente de 250 metros. E é a lei vigente. A lei que regula isso aí é a que está em vigência. E os loteamentos, principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, compram o lote e divide em 2, geralmente para a filha, para o genro, para o filho. E sendo assim, vai deturpar a lei vigente, trazendo certos incômodos para aqueles que têm na sua ambição a vontade de acomodar a família em 2 lotes de 125 metros quadrados, tendo cada um 5 metros de frente. Presidente. Sim. Permissão. Eu gostaria então de pedir o adiamento desse projeto, então, tá? Por uma sessão. Perfeito. Discutir melhor ele. Acho Né? que é Sem melhor. dúvida, prejudicar o projeto, vamos pedir o adiamento. Ao líder da bancada, eu gostaria apenas de observar que é necessário que se vê com bastante carinho esse projeto, senão nós vamos legislar sobre uma coisa que vai atrapalhar. Não? Então, portanto, eu agradeço a Importante conversa, vereador. Importante. Só por questão de ordem, presidente, tratando do projeto, e é até importante melhor reflexão, porque, segundo o projeto, ele pretende diminuir a previsão da área mínima, ou seja, e a emenda que o vereador apresenta,
está em confronto com o que diz o texto que apresentado pelo prefeito. O prefeito quer de mínimo de fachada de 5 metros, e aqui o vereador apresentou de 6 metros. Na realidade, eu acredito que houve um equívoco na redação. Tá? Por isso que eu pedi o adiamento. Até porque essa discussão tem que ser ampla, porque tem muita situação hoje os loteamentos que já estão, eu acredito também que devem ser regulamentados, mas para os novos loteamentos tem que ter uma atenção especial, porque hoje se você põe uma fachada de 5 metros, qualquer pessoa hoje tem um carro, aí você tira a oportunidade hoje de estacionar veículo. Você pega a região do Jardim União lá, as casas em pequenos lotes, aí não tem onde estacionar um veículo. Eu entendo a preocupação do vereador, que realmente tem essa questão de facilitar o desmembramento e tal, mas a gente pode até criar um prejuízo na cidade com loteamentos muito estreitos, e aí cria um caos total na cidade na questão de urbanização. Só esclarecendo o que o Cristiano falou, uma construtora, quando vai montar o loteamento, ela faz previsão para 400 moradores. Então, encanamento para 400 pessoas, árvore para 400 pessoas, estacionamento para 400 pessoas, energia para 400 pessoas. Aí você divide isso em 2, passa a ser 800 pessoas. Então, aí não tem estacionamento, não tem arborização, não tem asfalto, qualidade de asfalto para passar 800 pessoas. Então, isso que é o problema. Então, tem que ver certinho o que está acontecendo, porque ocorre esse caso. Então, só isso. Questão de ordem, senhor presidente. Além disso que o João Marcelo está falando, que tem que ser responsabilidade da prefeitura, fiscalização sobre isso e autorização, para o loteamento fazer ou não esse desdobro, nós temos que, e eu peço até ao líder da bancada, que reúna também outros projetos, e já seja discutido junto, porque nós temos legislação, por exemplo, que é obrigada a plantar uma árvore em frente para se ter o habite. Uma casa com 5 metros, você não consegue plantar uma árvore e ter uma garagem. Você vai ter um posteamento feito pela CPFL, você não consegue também, às vezes, tirar da frente de uma casa, e fica um problema daí para o deslocamento desse poste. Então, que seja tratado também essas outras legislações junto ao Departamento de Obras. Senhor presidente, pela ordem. Eu acho que esse projeto realmente bastante delicado. Por quê? Porque se a gente for ver o Jardim Livre, por exemplo, quem anda por ali tudo, eu sei como que é. A maioria das casas são de meio terreno, e o lote é de 10 metros. Então, eu vejo assim que esse projeto, se for aprovado, vai atingir de cheio a classe mais baixa. Então, eu acho assim que tem que ser muito bem estudado, porque essa questão de não caber carro para estacionar, isso também não funciona muito nos bairros que não tem tanto tráfego de veículos. Então, você não vai afetar tanto os bairros, porque eu vejo assim que a pessoa tem uma dificuldade imensa para pagar meio lote. Agora, ela não vai ter condição de comprar o lote inteiro. Então, essas pessoas também vão ser prejudicadas, se for ver assim. E muitas vezes, como os vereadores que me antecederam aí falaram, muitas vezes acontece isso: o pai compra meio e o filho compra meio junto e paga a parcela, que é muito caro o terreno aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, eu acho assim que corre um grande risco da gente prejudicar muito a classe mais baixa. É isso que eu penso. Permite uma parte, vereador? Apenas para ilustrar, esse é o propósito, ilustrar o seu discurso. Não podemos esquecer que cada lote tem que deixar uma área reservada para ventilação. Você não pode construir toda a área sem nada deixar. Não, a janela tem que abrir do que é seu, etc. É por aí. E tem que ser observado a ventilação. Até em área comercial tem que ser observado. Na área residencial tem que ser observado. E no lote de 125 metros, veja só como é que é. É complicado, porque a família sempre quer acomodar, quer trazer para perto filhos, enfim, descendentes, ascendentes, enfim. Muito obrigado pela parte concedida. Sem dizer que as normas vigentes já pedem isso, para que haja realmente construído, mas sempre tem uma área de ventilação, Tem tudo isso aí também. Então, sim. Eu acho que as colocações foram válidas, muito importantes, mas a secretária Carla tem muita experiência, nessa questão. Eu creio que ela está bastante atenta, sim. Se fosse
se fosse um secretário não técnico, a gente até poderia ficar com essa ressalva. Mas a Carla é muito competente e eu acho que ela está bastante atenta. Então, o projeto de lei complementar vai ser adiado por uma sessão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, levante uma das mãos. Então, será aí adiado para a próxima sessão. Não havendo mais matérias para a hora do dia, declaro aberta a fase de explicação pessoal. Eu quero só aqui passar aos vereadores a questão do Covid. Graças a Deus a Câmara teve nenhum caso, nem de vereador, nem de funcionários da Câmara, isso é muito bom, graças a Deus. E agora tem pessoas que estão cobrando a presença aqui, então eu quero consultar os vereadores, se a grande maioria quer que abre para a imprensa, para o público. Então eu gostaria de consultá-los, porque estão todos reunidos aqui, então eu acho que é importante esse debate. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de saber se está proibido, porque está cheio de gente entrando e saindo da Câmara, com a permissão do senhor ou não. E eu gostaria de saber se existe uma proibição. Então, até o momento tem para o protocolo, já abrimos já para o protocolo, mas agora... Mas estou perguntando para o senhor, existe uma proibição atual? Não. Porque a pergunta é só pegar as câmeras, que o senhor vai ver cheio de gente que entra durante o dia aqui em vários horários, o senhor sabe disso, inclusive imprensa. Então eu estou perguntando para o senhor se tem proibição. Então, agora a questão de abrir ou não para a imprensa e o público, eu quero que consultar os vereadores, se a grande maioria achar que tem que abrir, para a próxima sessão a gente abre. Presidente, eu entendo que... Com as restrições, né? Claro. Sim, né, eu entendo que isso é uma decisão do presidente. Sim. Tá? Esse é o presidente que vai baixar, vai fazer o decreto aí, certo? Depende do senhor. Se o senhor colocar, nós temos que obedecer. Sim, certo? Então tá bom. Então, terminado aí todos os projetos para essa sessão, eu convoco os senhores vereadores para a 16ª sessão ordinária no ano 2020, marcada para o dia 31 de agosto, às 19 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.